Quando você se separou de mim, quase que a minha vida assim, sofri, chorei, tanto que nem sei tudo que passei com você, com você. Os Cardeais surgiu da seguinte maneira. Um certo dia de sábado, na rua 2 de julho, eu tinha um primo chamado... Quem? Padre, Jorge Padre. Na época ele estudava para ser padre, então a gente chamava ele Jorge Padre. E tocava guitarra e tudo mais. Né? Então nesse dia ele estava tocando violão, aí ele me perguntou: Luiz, você canta alguma coisa assim, né? Na época eu acompanhava muito Roberto Carlos, era Renato Sodré, Bill Clepes, entendeu? Aí ele me lembro de uma música assim de Roberto Carlos, aí eu comecei a cantar um pouquinho. Ele disse: pô, Luiz, você dá para cantor? Eu não. Eu posso arrumar um pouquinho para cantar, mas para dar para cantor eu não dou não. Aí que música é? Aí eu fiz: de hoje em diante eu vou modificar o meu modo de vida. Naquele instante que você partiu, destruiu nosso amor. Aí ele disse aí aquilo: Luiz, pô, você vai... Aí eu disse a ele: vamos fazer um conjunto? Eu perguntei a Jorge Padre: vamos fazer um conjunto? Vamos. Aí eu comecei. Uma pessoa que é muito amiga, Dodô, foi em Salvador para comprar uma guitarra baixo. Então os Cardeais começou assim. Então o Luiz Porto chegou aqui, que ele também era baterista e guitarrista, então ocupou a bateria dos Cardeais. Aí começou, né, Beto? Aí a formação dos Cardeais veio Luiz Porto. Foi, Luiz Porto, baterista, Carlos Eleutério, baixista, Nozinho, que para mim, guitarrista e cantor, porque ele segurava o repertório. Exatamente. Ele cantava Nozinho, guitarra base. Nozinho Bessa. Nozinho Bessa. Ele segurava o repertório. Eu cantava uma música ou outra, mas o crono verdadeiro era ele mesmo. Bom, gente, quando eu cheguei aqui, os meninos estavam tocando e a coisa não era muito profissional. Como eu já era um músico profissional de formação, aí eu disse, sugeri para lá, vamos fazer uma reunião para a gente eleger um diretor-presidente e ver a formação, como é que vai ficar a banda. Começamos a viajar muito, viajamos muito por aqui para o norte, também não chegamos quando estava para começar a viajar para o sul, já estava surgindo alguma coisa. Tocamos em Irará, São Félix, Piripiri. Aqui o norte praticamente a gente dominava e era tido como uma banda muito boa. Chegou um ponto que ou você dava um pulo bem mais adiante ou parava. Eu, como tinha já decidido a casar, e para casar naquela época você tinha que ter uma segurança e banda não oferecia uma determinada segurança. Banda, né? Não, conjunto. Conjunto não conjunto musical. Pois é. Aí eu parei com os meninos e me afastei também, não foi isso? Me afastei e aí a banda ainda continuou um pouco, mas depois eu acho que deu uma parada. Ele era que decidia onde a gente ia tocar, qual clube, que no caso tinha aquele lá do Alto da Cruz, né? Eu que arrumava os contratos, né? Já tinha contrato em mãos, era mais fácil, era como empresário também da banda aí. E a banda chegou ao ponto de dar uns 2 pulos para crescer, né? Mas faltou o quê? Faltou o pulo do gato. Pois é, o pulo do gato, no caso, seria o nosso pulo mesmo. A gente não quis, aí a banda não foi. Terminou aí. E assim termina os Cardeais. Dejorda foi início de rock, guitarra. Ele fez a estreia nesse Dejorda que antes o pai dele era um grande tocador, né? Seu Lucas, o pai de rock. Era um grande tocador de viola, daqui de Parafuso. Aí de lá pra cá, quando o rock saiu, ele estava sempre aprendendo cada dia mais, né? Pegava a guitarra, o violão, ele tinha um violãozinho. Daí ficava tocando, a gente ia pra casa dele, que eu morava perto.
nós morávamos perto da casa de rock. Aí ficava lá no fundo do violão, batendo aquele negócio, né? Batendo, fazendo acompanhamento, um colega também chamado Lobinho, Jorge Assis. E nós três, é tanto que ele tem uma música que chama Os Três Leais Amigos. Foi na época que a gente fez a primeira música dele. Tio, ele me chamava Tio, né? Tio, vamos fazer uma banda? Eu disse, bora. Você dá pra cantar, que quem tem o dom de música já conhece o. Percepção. Você dá pra cantar. Eu disse, rapaz, será? Ele disse, dá. Mas eu tinha um pouco de vergonha. Começou a ganhar um cachezinho, né? Fazia uma festinha, um ensaiozinho, a gente fazia ali no bar de Mundinho, ali na associação, e ganhava um dinheirinho, fazia uma festinha, cobrando na portaria, pegava um dinheiro. Aquele dinheirinho, a gente ia juntando, ia pra Feira de Santana, me lembro, eu fui Feira de Santana, a gente comprou esse teclado lá em Feira de Santana. Saia daqui pra comprar Feira de Santana, voltava. Ah, era uma alegria. Quando chegava aquilo ali, o teclado, aí, eita, que alegria. Porque esse Brazilian Boys foi antes, não surgiu agora, surgiu antes da banda acontecer. Era Brazilian Boys, The Brazilian Boys. Aí como tinha um bocado de... Não, foi, mas como ia botar esse nome. Só que a gente escolheu Rock Som. Escolheu Rock Som. Mas esse nome já existia. Já existia. Já estava na mente. Já estava na mente. The Brazilian Boys. Era The Brazilian Boys. Como o nome já estava bem conhecido, Rock Som pra lá, Rock Som tocava aqui. Aí começou a pegar essas festinhas dessa redondeza aqui tudo. Vila de Abrante, Cordoaria, Vila de Abrante, Buris de Abrante, Areias, Cajazeiras, Pé de Areias, Arembepe, Monte Gordo, viu? Barra de Pujuca, Terra Maior, essas festas de ano aí, a gente, primeira banda, Rock Som. Ele começou a treinar no teclado na época, né? Ficava treinando no teclado, e aí foi quando surgiu o The Brazilian Boys. Aí ele começou a fazer seresta, cantar ele, Mago e Álvaro. Pronto, aí surgiu o Brazilian Boys, eu tinha saído, pronto. Aí, de lá pra cá, ele começou a fazer a carreira dele só eles. Rock, eles Mago três aí, Mago, Rock Mago e Alvinho, eles três. Rock tocando e cantando. E Mago e ele cantando e Rock tocando teclado. Aí ficou o Brazilian Boys, aí ficou aí, já saiu do Rock Som, saiu, se entende o nome. Ele jogou esse Brazilian Boys. O primeiro CD dele foi The Brazilian Boys. Aí também a vontade, né? A pessoa que já nasce com aquele dom, ele sempre foi isso aí. Sempre foi música. E sempre gostou. Sempre ele fez o que gostava. A gente ia tocar, tinha lugar que a gente... tinha prazer, na verdade. Tinha lugar que a gente ia tocar e não ganhava comida. Comida e bebida. Mas o prazer eu também gostava muito. E ele fazia show, às vezes ele chegava sem dinheiro em casa. Agora, Às vezes ele pagava os músicos e ficava sem nada. Ele chegava aqui, poxa, hoje o show foi bom, os meninos têm um dinheirinho dele, pra mim já tá ótimo. De 57, de 50, década de 50. Década de 50. Meado da década de 50. Nós viemos para cá a primeira vez. Depois terminou o tempo do meu pai como delegado, aí retornamos para Salvador. Ficou um tempo depois, desse segundo tempo aí, entrou o prefeito, entrou outro que gostou de tudo aí, conseguiu trazer de novo. Para Camaçari. Não com o nosso grupo, mas tinha vários grupos de chorinho, de pessoas que tocavam também, né? Quando nós chegamos em Camaçari, tem fulano aí, ele souberam que meu pai estava dando aula de música, aí tiveram interesse de vir ampliar o conhecimento deles, né? Vieram para lá, nós aceitamos, conversamos, como é que ele é. Tem até um nome engraçado que estava depois um ano. Você deve estar falando do pai de Buziga. Pai de Buziga. O pai de Buziga também era um bandolim, músico também. Eu não lembro o nome dele. Não, é o nome. Mas é o pai de Nadinho, né? Nadinho, baterista. Baterista e Buziga é guitarrista, que tocou com a gente. Eu nem sabia que o pai dele também era músico também, e na época de meu pai, acho que ele tocava bandolim. Entendeu? E o pai de Coelho, que tocava um violão muito bem, Neném tocava um violão muito bem. Coelho era tecladista, né? Ele também frequentava muito lá com meu pai de final de semana.
E nesse grupo, junto com o Chorinho, vinha o irmão de Lula, como é o nome do irmão de Lula, você lembra? Vivaldo. Vivaldo, com o grupo, vinha de Salvador já com a turma toda, flautista, peça que toca pandeiro, outro violão. Aí o grupo de meu pai era Tininho tocando violão, que meu pai tocava mais de um instrumento, né? Eles cada um tinha esse rapaz de Salvador era banjo. O Lula, que a gente tá falando aqui, que é uma consideração de irmão com meu pai, era violão 7 cordas, e Tininho também no violão. Sala. E ele vinha todo ensaiadinho, né? Casado, né? Aí, rapaz, vinha. O velho falava, Tininho, prepara aí que os caras vêm. Aquele negócio, todo mundo quer mostrar que tá bem, né? Ali era mesmo, ele vinha afinadíssimo para os caras. Quando terminava, eu falei assim, o velho, o negócio tá pegando. Ele fez, afina aí esse violão. Mas meu pai tinha vantagem que ele não tinha. Tocava vários instrumentos. Vários instrumentos. Eu vinha para Camaçari esporadicamente, né? Com meu pai, pá. Chegava na casa do meu avô e o mundo era música. Daí eu conheço a música. Ficava chateado porque eu era pequeno e o cara que eu brincava era ele, porque ele é mais velho que eu, 1 ano e pouco. Quando eu tava lá brincando com ele, meu avô, Beto, vem aqui, não, o pessoal, não, deixa o Beto tocar aí, todo mundo queria ver ele tocando bandolim. E aí ele ia tocar, pronto, o meu parceiro foi tocar. E aí pronto, todo mundo ficava lá batendo palma para ele tocando, tá? Ele tocava pra cacete de bandolim. Então eu voltava pra amar Deus, mas a minha vida já era música. Aí meu avô me deu um cavaquinho, eu detestava cavaquinho, mas o cavaquinho me levava como é que chama? Armandinho. Se voltar um pouco dessa história, meu avô era de uma Os dois avós. Meu avô. Os dois avós. Um era de uma filarmônica, que era Lira 8, e meu pai, Maninozinho. E as duas bandas brigavam quem tocava melhor. A música não existia a canto, praticamente, nem no São João. O São João era tudo solo. Carnaval não tinha cantor. Era coitado. Aí eu venho pra Camaçari. Chega aqui, Beto já tá com meu tio Nadinho uma porra de uma craviola. Uma craviola, não sei se Beto se lembra. Era um negócio bege que levantava a tampazinha assim. Não era craviola não, ali é pianola. Pianola. E Beto já ficava naquela pianola. O que era pianola como referência para quem nunca ouviu? Era como se fosse o som, era de uma sanfona, porque ela era ar, tinha um ventilador dela. E isso, quando você aperta as teclas, aí sai o vento, né? Como se fosse escaleta, o próprio acordeão mesmo, entendeu? Só que em formato de teclado. E tinha também tanto a parte dos teclados, né, normal, com as oitavas, as notas brancas. E tinha aquelas bolinhas. E tinha as bolinhas, isso quer dizer, os baixos. Foi isso que eu estou dizendo, que era som de sanfona. Aí eu comecei a entrar na banda arte. Aí eu era o cantor da banda e Beto teclado. Aí foi o tempo que a banda arte começou a trabalhar para ir tocar em baile. Que aí vem todo esse pessoal aí, Kid Abelha, todo Léo Jaime, toda essa galera vem aí e a gente vai evoluindo no nosso caminhar da coisa. Aí teve um período de bandas grandes que a gente vivendo de baile, né? Porque a gente viajava um dia de terça-feira, a gente só voltava em casa na outra terça-feira, que esse daqui às vezes não queria tocar um Réveillon. Carnaval, ele e já um grupo da banda dizia, não estamos cansados, a gente não quer tocar. A gente quer passar com a família, a gente tá cansado, não queria, a banda tocava tanto, a gente viajava, chegava em casa, largava a roupa e de novo a estrada. Virou família, a gente ensaiava dentro do ônibus já, tava meio desgastado aquele negócio que hoje a gente sente falta, né? Uma banda de sucesso, ele já sofre. Ele já sofre o quê? Ele sai de um show hoje, vai para o aeroporto, dorme no aeroporto, para não sei o quê. Já tem esse processo, né? Mas a banda agora imagina uma banda de baile que toca 4 horas de relógio, que tem o próprio som, tem que esperar que depois vai ter que montar, vai desmontar, botar no ônibus. Não, os ônibus também era caminhão, porque o próprio ônibus era que levava o equipamento, não o instrumento só, todo o equipamento de som e de luz, que a gente já levava isso. A gente abria show de bandas que já tinha nome, Carlinhos Caldas, era a própria Daniela Mercury, que a gente já teve de abrir, entendeu? Vigília, a gente foi banda de vigília durante 2 anos, a gente viajando, puxando bloco, tocando só mesmo como banda dele mesmo. Além de a gente fazer o nosso trabalho normal,
quando contratava Vigílio, a banda que não usava o nome Banda Arte, mas a banda dele era a gente que ia. Meu tio Nadinho, ele tem muita... É fundamental na história toda. Sim. A experiência dele sobre a gente era grande, que até hoje, quando eu penso nele, e eu digo assim, rapaz, a única coisa que eu não gosto dele é a pimenta. Nunca gostei de pimenta, mas meu tio não, tem que botar pimenta na música. Sabe que a pimenta que ele tá falando? É apimentar a música. Botar mais um molhozinho que ele fala isso. A Banda Arte não conseguiu, porque não tinha música própria, foi um outro tempo. Porque para ensaiar de domingo a domingo, como a gente ensaiou, velho. Não, velho. Ensaiava às vezes duas vezes. Domingo a domingo, no dia. Duas vezes no dia, sabe, de manhã e de tarde. A gente carregava um som todo sozinho, botava no quintal, armava um PA no quintal, botava uma lona no chão, botava todo o instrumental, os músicos chegavam, estava tudo ali pronto. E a nossa recompensa do trabalho era ver as pessoas falando, por exemplo, a gente ganhou melhor banda do carnaval, revelação de Feira Santana, de Salvador, no meio de um bocado de gente famosa. E chegava numa cidade e falava, rapaz, a melhor banda que teve aqui é vocês. Então isso alimentava nosso ego para poder continuar. Porque a gente só veio entrar em Camaçari quando a gente já estava estourado fora. Depois de Humberto Heller. Quando a gente veio fazer nome em Camaçari de fora para dentro. Aqui ainda não tinha valor. O pessoal não dá valor. E aí chegou o ponto que o pessoal fica procurando a gente para tocar aqui em Camaçari, entendeu?